E aí, como a gente abriria o nosso filme? Acho que com todo cuidado, para que a gente não ficasse com uma cara institucional, sabe? Não é para ser uma cobertura. A gente conversou um pouco sobre documentários reflexivos, eu acho que essa é a tentativa aqui. Mas acho que dá para começar assim. Em meio ao ritmo acelerado da cidade de São Paulo, educadores e educadoras da rede pública se reuniram para respirar um outro tempo. Um tempo de escuta, de pesquisa, de criação. Um tempo de olhar para um mundo que muda e para o clima que não pode mais esperar. Tá poético, né? Mas é real. E a coisa toda começou com o projeto Educom e Clima, formado por uma grande equipe. Esse projeto é o contexto de uma série de produtos e, entre eles, está uma formação com profissionais da rede pública municipal de São Paulo. Essa formação contou com a participação ativa de 35 educadores e educadoras que se disponibilizaram a ir ao Sesc Consolação durante 3 meses, todas as sextas-feiras, para conversar, explorar, criticar, criar e desenvolver estratégias em educomunicação para abordagem da emergência climática nas escolas, onde atuam. E lá no Sesc, as pessoas chegavam bastante afetadas pelo clima. Isso já gerava conversas sobre como o clima interfere no nosso cotidiano e na vida real. Foi importante desfazer a ideia de que o clima é algo isolado. Hoje, é urgente enxergar esse assunto de maneira integrada a tudo que faz parte da vida. O que comemos, o que compramos, como nos relacionamos. Nos primeiros encontros, nós construímos um acordo sobre o que entendíamos como clima. Para ali na roda, quais foram as perguntas e as respostas? Na dinâmica da roda, nós falamos sobre os direitos das crianças, né, dos estudantes. Quando falou de racismo climático, né, das emergências climáticas, nós falamos que todo mundo tem que ter o mesmo direito para ter condições de estudo, para ter condições de moradia digna, e que a nossa escola ideal seria essa, né? Nossa escola ideal e nosso mundo ideal seria com respeito. Quando a gente respeita os estudantes, respeita os animais não humanos, respeita as plantas, respeita o ambiente, para que a gente possa conviver bem, em harmonia. Não éramos alunos e alunas. Somos pessoas qualificadíssimas que estávamos ali para trabalhar, junto nessa pesquisa, a criar e desenvolver estratégias em educomunicação que pudessem ser eficientes nas escolas de São Paulo para a abordagem desse tema que é tão complexo. Então, eu falei na dinâmica que a gente fez agora sobre a comunidade da minha escola, que é uma comunidade, uma ocupação, e tem um córrego a céu aberto bem no meio, e com muita sujeira ao entorno, enfim, na entrada da comunidade tem um monte de lixo acumulado, e ao passo que na escola é uma escola com terreno muito grande, só que cheio de mato, e atrás da escola um terreno que é uma floresta, mas que ninguém usa porque não tem espaço, não é cuidado, assim, é uma floresta só. Então ninguém sabe se é um parque, de quem que é aquele terreno, e aí a gente não tem essa relação entre essas coisas. E outra coisa que eu achei interessante foi falar sobre coisas parecidas, né? Na metade da formação, tivemos um encontro sobre produção audiovisual. Porém, o curso era voltado à criação de planos de ação climática executáveis nas escolas. Não havia espaço para criar um documentário especificamente. Assim, fomos inserindo a produção audiovisual na medida em que cabia. Depois que a gente passa por esses momentinhos de ansiedade e se apropria da ferramenta e do tema, se sente num lugar de fala. A gente se escuta também, começa a ver que tem sentido aquilo que a gente está falando e fazendo na prática com aquele discurso que a gente está criando. Depois dessas primeiras semanas, a gente foi percebendo que ajuda muito nesse ponto de apoio de entender como que a comunicação chega nas pessoas também. E o quanto que um discurso ele está em volta de muitas coisas, né? Então, quando a gente vai analisar a narrativa, a gente também vai entender qual narrativa a gente pode acionar para falar com uma ou com outra pessoa. A gente também teve, lá no meio do curso, a greve dos servidores públicos da cidade de São Paulo, que foi um tema extremamente importante. Os professores e professoras em greve não estavam indo para a escola, mas vinham para a formação pesquisante, para debater, inclusive, a pauta das manifestações. Acho que a primeira questão a greve, ela tem uma pauta, que não é uma pauta única, ela tem diversos itens dentro dessa pauta. Dentre eles tem a valorização do docente, então, claro, a gente tem uma campanha salarial, então estamos brigando por um reajuste que valorize realmente os trabalhadores da educação. E, além disso, tem pontos na pauta que tem a ver diretamente com a escola, com a comunidade escolar, com os estudantes. Então, a gente luta por melhores condições de trabalho, mas também luta por condições
de escolas mais adequadas, né? Então a gente sabe que, infelizmente, muitas escolas têm estruturas que estão precisando melhorar. Sim. Né? No momento que a gente vive de emergência climática, a gente, infelizmente, a gente está numa época que vai ser muito frequente eventos extremos, então muito calor e muito frio, muita chuva e muita seca. E nossas escolas não estão preparadas para essa realidade. Muitas vezes a gente está na sala de aula e está um calor enorme. Você já deve ter sentido isso na sua sala. E tem 30 e tantos alunos, mais o professor, naquele calor. Como é que a gente aprende desse? Como é que vocês aprendem? Como é que a gente ensina? Não dá para você ensinar direito. Né? Exatamente. Muito se falou sobre bem-estar, bem viver, capitalismo, o dia a dia nas escolas, pessoas invisibilizadas, saberes e fazeres silenciados. Como processo vivo, a greve foi incorporada às nossas conversas, pois evidenciava a emergência climática na cidade de São Paulo. Essa troca foi muito relevante e a gente tentou captar todos esses momentos. A câmera estava na mão dessas pessoas. Não eram só imagens de cobertura, eram imagens criadas por pessoas vivendo os problemas e tentando mostrar isso para outras pessoas. Nós estamos produzindo um documentário coletivo, científico, onde todos aqui podem produzir, elaborar, criticar, e ele vai servir como estímulo para esse curso que vai ser finalizado e elaborado em modo EAD. Que educação o Brasil sabe fazer, porque a gente quer mostrar, a gente quer levar o nome das escolas, a gente quer levar o que elas estão fazendo e poder mostrar para quem estiver lá que a gente tem sim nossos desejos, é o que a gente precisa que melhore, é o que a gente quer que mude, mas a gente tem também muita coisa para mostrar. Eu acho que primeiro reforçar a importância de começar no impacto, no efeito, no resultado e para as atividades. Então é essa a construção da tabela de cima e baixo. E o exercício de coerência, mais ou menos como a gente fez aqui, né? Essas atividades têm potencial de gerar esses resultados? A resposta tem que ser sim. Muito obrigada a todos por participar. Obrigada, Edson. Obrigada, Lívia. E encerramos este círculo de bate-papo. Uma coisa que eu acho muito legal de ter nesse filme também é referência ao livro Sapiência. E esse livro, do professor Carlos Navas, a partir de uma história infanto-juvenil, fala sobre exploração. Uma comunidade de sapinhos que investigam um problema. Eles começam com uma dúvida. Os mosquitos estão sumindo da comunidade de sapinhos e querem descobrir por que isso está acontecendo. Então, eles criam instrumentos de pesquisa e debate. A gente utilizou esse livrinho para debater sobre ciência. Precisamos legitimar a ciência, mas entender que ela é feita de dúvidas, que ela é feita de pessoas. O objetivo era que nós criássemos planos de ações climáticas executáveis. Muitos efetivamente executaram seus planos de verdade. Então essa parte não encerrou o projeto. Continua vivendo, a partir do protagonismo dos professores e professoras engajados na justiça climática. A comunicação ela vem para realmente expandir, né, esses espaços, trazer, como eu falei, novas visões de mundo e novas formas de agir sobre esse mundo, né? Dentro da intervenção que a educomunicação se propõe a trazer, porque a educomunicação tem esse diferencial de, por meio dos seus projetos de intervenção e das suas áreas de intervenção, por exemplo, trazer essa transformação dentro de problemas reais da nossa sociedade, que, por exemplo, as emergências climáticas é um deles. A educomunicação vai incitar a participação popular, a partir, inclusive, das novas gerações que poderão estar levando a questão para os adultos, os pais e a sociedade em geral. Quando essa criança perceber que esse clima mudou e está afetando o seu cotidiano. Quando ele for convidado e ajudado a se interessar e a criar projetos para melhorar as próprias condições de vida e as condições de vida da sua família, da escola, assim por diante. Então, o interesse, ele nasce do particular. E a sensação de que ela está mudando o seu cotidiano, os seus arredores, será permitido a ele descobrir que ele está mudando também para a grande sociedade. E a luta por melhorar esse pequeno mundo vai se converter numa luta geral de mudar no mundo inteiro. Não eram só rodas de conversas intelectuais sobre o clima, sobre termos e conceitos. Era também sobre a janela quebrada da escola, sobre ter alface na merenda, já que ninguém come e vai pro lixo. Mas se não tiver, como é que eles vão aprender a comer?
Enfim, eram assuntos das miudezas da escola, que só quem sabe dizer são as pessoas que estão lá no dia a dia, vivendo a escola e conhecendo os problemas e as potências desse ambiente. Essas rodas de conversa eram momentos em que a gente também estava na escola, vivendo um pouco e tentando buscar soluções conjuntas. Eram rodas para falar sobre ânimo, estímulo, criar redes e parcerias, sobre solidão, sobre o que devemos fazer quando esse problema nos é apresentado. Eram momentos para falarmos de soluções criativas. Quando usamos produção audiovisual como estratégia de educomunicação, há vantagens, imaginação e criatividade, e limitações, necessidade de equipamentos e plataforma de edição. Gente, receba o microfone! Posso virar um pouco mais a cadeira? Maurício, tá falando contigo. Pode sim. Tranquilo. Porque eu tô muito assim, né? Ficou melhor. Ficou melhor. E aí, em plena movimentação da COP30, a gente desenvolve esse documentário com uma memória gravada da nossa formação. A gente está sendo captado por um outro olhar, né? Então você tem aquele medo de, será que eu tô esquisita na câmera? Minha voz tá parecendo uma voz de pato? Eu tô falando direito? Você está aparecendo. A gente fazendo, a gente vê na verdade, né, quando a gente tenta na escola, como que a educomunicação é difícil pra caramba, mas é muito legal, porque a gente acaba aprendendo muito em conjunto, né? Seria muito mais fácil se somente a Joana colocasse, Joana, você vai escrever, e a gente somente lesse, né? Seria mais fácil, mas não seria dialógico. Vamos colocar a Raquel no meio e vamos ver o que vocês querem saber, e as perguntas estão abertas para serem sobre a técnica, sobre o processo, sobre as ideias originais e o que foi mudando. Estou com um pouco de medo de colocar nessa situação um monte de professor e professora, mas tudo bem, podemos começar. Quem quiser começar, eu uso o microfone, então fica bom para captar ali, o meu vai captar aqui. Tá gravando. Desses processos que você participou anteriormente, assim, qual o processo que foi mais significativo? Só para a gente tentar entender a diferença do processo educomunicativo para um processo meramente audiovisual. Sim. O ponto principal é o eixo comunicativo, né, que desloca quando a gente está fazendo um produto para mercado audiovisual, porque aí você segue um método que é hierarquizado, tem o diretor, a diretora, a produtora, consultora, tem um monte de gente, mas todos obedecem cada um a sua direção. Então segue uma regra, né, que facilita o trabalho. Posso ter grandes ideias como produtora assistente, mas nem todas elas eu vou falar e vão ser ouvidas, né? O que é o principal do processo de filme comunicativo. Então o que a gente precisa fazer como facilitadora da experiência é mediar. E caramba, é muito difícil, né? Porque você tem que alinhar expectativa, ego, vontade de participar, medo de participar, um monte de coisas. E aí você tem que colocar mais do que conhecimento técnico ou intelectual, você tem que se doar mesmo como pessoa assim, de sensibilidade, né? Esse entendimento é importante para fazer trabalho de educomunicação, porque as pessoas têm medo de mexer com equipamento, não gostam de se gravar às vezes. E aí alinhar tudo isso e produzir algo que seja significativo para todo mundo. A gente precisa gostar, precisa aprender mutuamente uns com os outros. Depois mexer com, às vezes, imagens que não foram muito bem feitas, porque é isso mesmo. E depois tornar isso dentro de uma narrativa que seja legal para a gente assistir e para outras pessoas entenderem do que a gente está falando depois. Mas também tem, com certeza, momentos muito bonitos de captar trocas interessantes de vida, de conhecimento. Eu tenho certeza que a gente vai ver nesse filme aqui também muito sobre isso. Qual vai ser o final do nosso filme? A gente espera muito que tenha sido uma experiência potente, importante, carinhosa, afetuosa, que nos dê memória das reflexões e ajude a lembrar o quanto a gente é capaz de fazer coisas incríveis quando a gente se junta.